Brasileirão Série A chegou na sua 35ª rodada, com Botafogo e Grêmio se enfrentando no Newton Santos no sábado, e vitória do Botafogo por 3-2. Cuiabano abriu o placar para o Botafogo, impressionante como com ele a lei do ex sempre funciona. A lei do ex normalmente funciona, mas com Cuiabano, até agora, sempre que ele enfrentou o Grêmio pelo Botafogo, ele marcou gol. São 3 jogos e 3 gols do lateral cuiabano. E a comemoração dele ali junto com as líderes de torcida do Botafogo, né? Depois o Arthur ampliou o placar para o Botafogo, 2-0. O Grêmio chega até a diminuir o placar com o André, mas o Marçal faz o terceiro e bota o Botafogo ali com uma vantagem de 2 gols no placar novamente. O Carlos Vinícius até diminui novamente a vantagem do Botafogo para o Grêmio. E termina assim, 3 para o Botafogo, 2 para o Grêmio. Vitória importante para o Botafogo nessa luta para voltar à Libertadores no ano que vem. É uma temporada aí que, se a gente comparar com a de 2024, vai ser bem frustrante para o torcedor do Botafogo, sem dúvida alguma. Termina sem título nenhum, mas termina com a classificação. Acho que o time tem melhorado nos últimos jogos, talvez tenha ainda alguns problemas defensivos, mas isso eu não sei dizer se é culpa do David Ancelotti ou simplesmente da montagem do elenco, dos jogadores que saíram, né? O Botafogo teve muito problema com o planejamento nesse ano, inclusive na escolha dos treinadores, né? Quando o Arthur Jorge sai, a demora para escolher então o Renato Paiva, e aí até chegar agora no Ancelotinho. E o Grêmio garantiu a permanência na Série A ali no último jogo contra o Vasco, garantiu não, né? 43 pontos ainda. Eu tava dizendo que 42 devia salvar, que é a pontuação justamente do Vasco e do Ceará. Só que, pelo visto, 44 ainda vai ser risco, né? Na simulação que eu fiz na última live, 44 rebaixou a equipe do Vitória, né? O Vitória foi quem caiu com 44 lá na minha simulação. E o Internacional havia ficado empatado, né? Nessa simulação aí que eu fiz. Bom, então o Grêmio ainda não está salvo, mas está quase. Mais 2 empates, ou pelo menos mais uma vitória é certeza, né? Vai para 46 pontos, aí salva. O Palmeiras empatou em 0-0 com o Fluminense e praticamente deu adeus ao título. E foi o que o Abel Ferreira falou, né? Que o título está entregue, o campeonato está entregue para o Flamengo. Agora, o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis tirar o foco do Palmeiras, já dar uma desculpa caso o Palmeiras não vença o Brasileirão, tá dando mais foco na Libertadores, o que certamente é verdade. Eu acho que o Palmeiras está mais preocupado nesse momento com a Libertadores, que é uma chance de título maior, apesar de não ter vencido o Flamengo ainda nesse ano. É mais fácil vencer esse jogo contra o Flamengo do que ganhar todos os que restam aí no Campeonato Brasileiro e torcer pro Flamengo tropeçar também. Enfim, o Palmeiras vem de uma sequência aí de 3 jogos sem vencer no Brasileirão. Derrota pro Santos, empate com Vitória em casa, agora empate com o Fluminense. Fluminense que teve aí uma sequência enfrentando os 3 primeiros colocados, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Flamengo e agora empatou com o Palmeiras. Se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, seria o Fluminense. O Fluminense jogou melhor, teve as melhores chances, só não teve mais posse de bola, mas teve as principais oportunidades, mais finalizações que o Palmeiras, tanto no total quanto na direção do gol. Mas acabaram não conseguindo marcar, o Palmeiras também não conseguiu, também teve suas chances, mas pararam no Fábio e na falta de pontaria ali dos atacantes. Não foi uma grande noite pro Flaco Lopes e terminou assim 0-0. Enquanto isso, o Flamengo venceu por 3-0 o Bragantino, com gol de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. E o Red Bull Bragantino faz mais uma partida muito ruim, é um segundo turno terrível de campeonato da equipe do Bragantino, mas já está salvo do rebaixamento, né? Na nossa matemática aí, com 45 pontos ele está salvo. Isso pela gordura que ele criou lá no começo do campeonato. Porque o segundo turno ali com o Fernando Seabra foi muito ruim. Até acho que a equipe melhorou um pouco ali com o Wagner Mancini nos últimos jogos. Mas nessa partida especificamente contra o Flamengo, o Bragantino não viu a cor da bola, né? Dá pra dizer que o Bragantino entrou em campo? Então com isso o Flamengo abriu uma vantagem agora de 4 pontos para o Palmeiras e de 6 pontos para o Cruzeiro. O Cruzeiro está basicamente fora da briga, né? Se o Abel Ferreira jogou a toalha, eu acho que o Leonardo Jardim também não está com muita esperança, né? O Cruzeiro teve essa oportunidade de colar no Flamengo, chegar próximo ao Palmeiras também, na última rodada, quando empatou com o Juventude. Tinha que ter vencido, ele venceu nessa rodada, mas agora está ficando mais complicado. No domingo, o Cruzeiro venceu justamente o Corinthians por 3-0, 2 gols do Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, e um gol do Arroio.
O Corinthians teve o José Martínez sendo expulso, mas já estava 3-0 para o Cruzeiro, então não influenciou no resultado. E foi uma partida tenebrosa do Corinthians, né? Apenas 3 finalizações, nenhuma levou perigo ao gol do Cássio. O Cássio enfrentando o Corinthians e não tendo exigência alguma, né, de trabalhar. E aí o Cruzeiro conseguiu essa vitória que poderia ter sido muito mais, inclusive, né? Poderia ter sido mais porque o goleiro Felipe Longo teve um trabalho sim e salvou o Corinthians em algumas oportunidades. O Hugo Neneca segue machucado desde que voltou da seleção, né? E aquela falha lá no jogo contra o Japão, que tinha o Neneca e o Fabrício Bruno como personagens, né? Mas o Fabrício Bruno tá aí jogando pelo Cruzeiro e tomou cartão amarelo, inclusive, nesse jogo. No domingo também o Vasco enfrentou o Bahia na Fonte Nova e foi derrotado 1-0 para a equipe de Rogério Ceni, num jogo ali onde o palavrão foi o que mais rolou, né? Rogério Ceni de um lado, Fernando Diniz de outro, coitado dos jogadores. Enfim, o Vasco está numa fase terrível, né? Ele teve ali a sequência positiva de 4 vitórias seguidas, em 12 jogos teve uma derrota só, e agora emplacou 5 derrotas consecutivas. E o DVD, o David, ex-jogador do Vitória, novamente sendo expulso contra o Bahia na Fonte Nova. Ano passado aconteceu a mesma coisa. Ele é muito Vitória, né? Ele torce demais pro Vitória. Expulsão infantil do David e logo depois da expulsão dele sai o gol do Eric Pulga, o gol da vitória do Bahia. O Bahia também tem a expulsão ali do Ramos Mingo depois, que inclusive é uma loucura acontece, que ele ia ser substituído, aí tomou o segundo amarelo, não podia mais ser substituído, o cara entrou, aí teve que sair porque o cara foi expulso. Loucura, né? Coisa de Brasil. E o Vasco teve ali pelo menos 9 minutos jogando ali 10 contra 10 e o Vasco não conseguiu empatar. Partida horrível do Vasco, 5 chutes no total. Nem posse de bola, que é o que o Diniz sempre tem, o Vasco teve a mais nesse jogo, tudo bem, tava com a menos. Mas contra o Fortaleza, que não teve tanta posse, né, foi lá e ganhou de 2-0. E é bom dizer, o Fortaleza ganhou do Bahia. Na Fonte Nova, onde o Bahia não perde para quase ninguém. O Bahia tem a terceira melhor campanha como mandante desse campeonato. Mas o Vasco sempre que vai lá, né? São mais de 20 anos sem ganhar do Bahia lá em Salvador. Mas a sequência é complicada. O rebaixamento volta a ser volta a assombrar, né, a possibilidade de rebaixamento. E a expectativa na Copa do Brasil que no mês de outubro, né, o Vasco chegou a ser considerado o melhor dos 4. Agora vive a pior fase dos 4 que estão lá. Mesmo com o Corinthians, que é muito oscilante, mas o Corinthians ganha um, perde outro, ganha um, perde dois. O Vasco só tá perdendo, né? São 5 derrotas seguidas, não tá nem empatando mais. Precisa voltar a pontuar para ficar tranquilo em relação ao rebaixamento. O São Paulo venceu por 2-1 o Juventude, e o Juventude que vem aí, vence um jogo, vence. Mas a situação é muito complicada para ele escapar do rebaixamento, né? 33 pontos, eu acho que já era. E o São Paulo olha ali ainda por uma vaga na Libertadores. Em 8º lugar, ainda podemos ter um G8 caso o Fluminense ou o Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. E aí o São Paulo pode conseguir essa vaga na pré-Libertadores pelo 8º lugar, mas ele ainda pode tentar chegar no 7º, mas é muito difícil, né? O Fluminense está numa fase boa e não acho que eles vão ser ultrapassados pelo São Paulo, não. O Vitória segue respirando, buscando permanecer na Série A, venceu por 3-1 o rebaixado Sport. Luan Cândido fez um gol contra e abriu o placar para o Vitória. O Pablo, ou melhor, o Camutanga fez 2-0 para o Vitória, o Pablo diminuiu e o Renato Kaiser fechou a conta no começo do segundo tempo, 3-1 para o Vitória. Agora com 39 pontos, deixando a zona de rebaixamento, e o Santos voltou para lá. O Santos jogou nessa segunda-feira contra o Internacional e empatou em 1-1, com o desfalque do Neymar. O Neymar sentiu ali no último jogo, mas ele treinou normal, a tendência é que ele fosse jogar, no final das contas acabou não jogando, né? Tinha sido relacionado e depois foi retirado até mesmo do banco de reserva. Bom, cara, o incômodo, se dá pra jogar, né? Eu acho que o Neymar não tem muita escolha agora, assim, ou até tem, mas se ele tá preocupado com Copa do Mundo, que eu acho que ele não deveria estar, a chance dele pra Copa do Mundo é mínima nesse momento. Não vejo o Ancelotti convocando, eu também não convocaria.
E eu acho que ele devia fazer de tudo para estar em campo e ajudar o Santos. Não que ele esteja ajudando tanto também. Se for pegar aí os últimos jogos, o Santos, quando conseguiu vencer, não foi por causa do Neymar. Poderia ter sido contra o Mirassol, onde ele fez o gol, fez um bom jogo, mas ele mesmo cometeu o pênalti que tirou a vitória do Santos. Gerou o empate do Mirassol. E agora, sem ele em campo, o Santos consegue buscar o empate contra o Inter. Mas, assim, por incompetência do Inter, porque era para ter vencido por muito, assim, criou muitas oportunidades e só aproveitou uma, com o Alan Patrick, belo gol até, o gol do Barreal também foi bonito. Mas o Inter poderia ter vencido esse jogo se não fosse tão incompetente, o Santos não jogou nada, mas quando chegou foi lá e empatou. 3 finalizações, 2 na direção do gol e um gol. O Inter 20 chutes, só 4 no gol do Brasão, um gol também. Então o Inter vai seguir ameaçado, o Santos mais ainda, né? Segue dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol, já classificado para a Libertadores, venceu o Ceará, que também ainda corre aí o risco do rebaixamento. Estava tranquilo ali como o Vasco, mas agora está vendo o fantasma bater na porta. E olha que o Mirassol até finalizou mais, melhor, o Ceará finalizou até mais que o Mirassol, mas quem foi eficiente foi o Mirassudo, Negueba, Reinaldo de falta e Alisson fizeram os gols do Mirassol. O Reinaldo agora, mais um gol para ele no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Mirassol e um dos artilheiros do Brasileirão, né? 13 gols marcados. Só está atrás do Caio Jorge, do Arrascaeta, do Vitor Roque e do Verratti, né? São 21 gols do Caio Jorge, 18 do Arrascaeta, 16 do Vitor Roque, 14 do Verratti e 13 do Reinaldo. Reinaldo é seleção, hein? O líder de assistências do campeonato é o Arrascaeta com 14, o Piton tem 8, o Caio Jorge 7, Maurício também, o Reinaldo tem 6. Candidato a craque do campeonato, o Reinaldo. É o Arrascaeta, né? O Flamengo está liderando, o Arrascaeta é vice-artilheiro, líder de assistências. Ninguém participou mais para gol do que ele. Mas o Reinaldo vai estar na seleção sem dúvida do campeonato. É um dos destaques do campeonato, né? O principal jogador do Mirassol. 74 pontos para o Flamengo então na liderança. Segundo Abel Ferreira, o campeonato está entregue. Não sei o que o Felipe Luiz pensa sobre isso. 70 pontos para o Palmeiras, 68 para o Cruzeiro, 63 para o Mirassol. O Botafogo chegou a 58, Bahia a 56, Fluminense tem 55, o São Paulo tem 48, é o oitavo colocado, o Bragantino 45 é o nono, o Corinthians também, esses dois já mais tranquilos em relação ao rebaixamento. Agora, Atlético Mineiro, que foi vice-campeão da Sul-Americana nesse final de semana, já vamos falar sobre isso, né? Mais um vice para o Atlético Mineiro, e esse foi uma grande decepção. Grêmio 43 pontos, Vasco 42, Ceará também, Inter 41, Vitória 39, Santos abrindo a zona com 38, Fortaleza 34, Juventude 33 e Sport Recife 17.